Os grupos gnósticos e suas principais crenças. Ebionitas. Os ebionitas eram outra comunidade de judeus cristãos. A palavra hebraica é ebion, pobre, pois pregavam a pobreza com base em Mateus 5, versículo 3. Eusébio de Cesareia afirma que os ebionitas criam em Jesus como o seu Messias, mas negavam sua deidade. E entre eles havia os que negavam a concepção virginal de Jesus, no ventre de Maria, por obra e graça do Espírito Santo. Viviam o ritual da lei e os costumes judaicos. Eram hostilizados tanto pelos judeus quanto pelos cristãos. Repudiavam as epístolas paulinas e chamavam o apóstolo Paulo de apóstata, porque viam nele alguém que abandonou a Torá, a lei de Moisés, e promoveu uma visão do cristianismo incompatível com a prática judaica tradicional. Tinham um evangelho próprio, apócrifo, chamado de Evangelho aos Hebreus. Gnosticismo sírio. Era o de Saturnino, também conhecido como Saturnilo. De acordo com seu ensino, Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo. Foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. O chamado corpo docético, do grego dokeion, que significa parecer ou ter aparência. Para Saturnino, o Deus verdadeiro era absolutamente bom e transcendente, distinto do mundo material. Ele identificava o Deus do Antigo Testamento com o demiurgo, um ser inferior e imperfeito, que criou o mundo material e era responsável pelo sofrimento e pela corrupção. Ele afirmava que Jesus veio revelar o Deus verdadeiro e libertar os eleitos, as almas espirituais, do domínio do demiurgo. Gnosticismo egípcio. Ampliado e desenvolvido por Basílides por volta do ano 130. Sua essência foi transmitida por Valentino de maneira poética e popular em 140 d.C. Negava a crucificação de Cristo, dizia que Simão, o Cirineu, transfigurou-se e foi equivocadamente crucificado, e que o populacho o tomou por Jesus. Assim sendo, Cristo apenas presenciou a crucificação de Simão, seu sósia. Essa crença pode parecer tão bizarra hoje, como é, mas deu muito trabalho às igrejas na época, pois as informações não circulavam como na atualidade. Gnosticismo judaizante. Era um gnosticismo muito parecido com as doutrinas dos ebionitas. Cerinto, o mentor dos judaizantes, teve ligações com os ebionitas no final do primeiro século. Cerinto negava o nascimento virginal de Jesus Cristo. Segundo ele, Jesus foi concebido normalmente de José e Maria, e a sua sabedoria e poderes miraculosos advieram-lhe pelo recebimento do Espírito Santo, perdendo tudo quando foi crucificado e voltando à condição original. Ele ensinava ainda o docetismo, doutrina segundo a qual o Senhor Jesus não teve corpo humano físico, mas somente uma aparência dele. Foi outro problema doutrinário para a Igreja dos 2 primeiros séculos. Gnosticismo pôntico. Foi o desenvolvido por Marcião, natural de Sinope, província do Ponto, na Ásia Menor. Segundo ele, o Senhor Jesus não era o filho do Deus do Antigo Testamento, e Cristo teria revelado um Deus até então desconhecido. Marcião dizia que todos os cristãos deveriam rejeitar as escrituras sagradas dos judeus e o Deus nelas reveladas. Marcião selecionou para si uma coleção de livros autorizados contendo as epístolas paulinas, sem as pastorais e mutiladas todas as passagens que revelam ser Cristo o Filho do Deus do Antigo Testamento. Pois, segundo ele, somente Paulo entendeu o Evangelho de Cristo, e os demais apóstolos caíram no erro do judaísmo. Ele amputou a genealogia de Jesus do Evangelho de Lucas, e essa extirpação é um forte indício de sua recusa em aceitar Jesus de Nazaré como ser humano e como judeu. A resposta da patrística. A patrística é considerada a primeira fase da filosofia medieval. Sua principal característica era a expansão do cristianismo na Europa e o combate aos hereges. Por isso, essa doutrina filosófica foi representada pelo pensamento dos padres da Igreja, que gradualmente auxiliaram na construção da teologia cristã. Irineu de Leão foi o principal expositor cristão que combateu o gnosticismo em sua obra, Adversus Haereses, contra as heresias. Ele foi discípulo de Policarpo e este do apóstolo João. Tertuliano de Cartago, uma cidade do norte da África, advogado romano de formação intelectual estoica e convertido ao cristianismo,
Tornou-se conhecido como o pai do cristianismo latino. Tertuliano foi o primeiro grande teólogo cristão a escrever extensivamente em latim e a estabelecer uma base intelectual e teológica para o cristianismo na cultura latina do Império Romano. Ele refutou diversas heresias e, entre elas, o gnosticismo nas obras Contra Marcião e Contra Valentino. Hipólito de Roma, discípulo de Irineu, combateu o gnosticismo bem como outras heresias na obra Refutação a Todas as Heresias. Outros teólogos também trouxeram grande contribuição para a filosofia e a teologia cristã, embora alguns deles tenham ideias que não são aceitas por todos os grupos cristãos, como no caso de Orígenes e Agostinho de Hipona. Da mesma forma que os apóstolos na igreja primitiva, os primeiros pais da igreja oferecem modelos de fidelidade, raciocínio teológico e zelo pela verdade, que continuam a inspirar cristãos em nossos dias.